Hoje é dia 13 de novembro. Estou aqui com Lohan Rafael, né? É cientista de dados. Então, vou te fazer aqui as perguntinhas. Você fica à vontade para responder. Pode responder rápido, se quiser se estender um pouquinho mais também, pode ficar à vontade. Posso começar aqui? Pode sim, Lucas, Então, sem problemas. só para começar, já vou anotar o seu nome aqui, a idade é Lohan, né? Uhum. Quantos anos você tem, Lohan? Eu tenho 28. Você fez curso superior? Sim, eu sou bacharel em engenharia ambiental e sanitária. Qual a sua visão sobre a formação acadêmica para um cientista de dados? Você acha que é necessário? É, faz alguma diferença? Eu acredito que não. Para mim não faz diferença nenhuma tu ter um curso ou não ter um curso. Eu acredito que é muito mais nessa linha que nos é apresentado na comunidade DS, onde tu saber resolver um problema de negócio, tu saber ter esse olhar analítico e saber desenvolver todo o projeto, né? E trazer valor para o negócio, trazer valor para a empresa. Isso vai muito mais à frente do que tu ter qualquer tipo de ensino superior. Certo. E você fez engenharia química, né? E quando. Não, ambiental e sanitária. Desculpa. E quando que você resolveu migrar para a área de TI? Engenharia tem um pouquinho a ver, né? Mas assim, quando que você resolveu entrar para o TI com ciência de dados? Então, Lucas, eu comecei a trabalhar com ciência de dados em 2018. Eu ainda estava na faculdade, né? Eu entrei no laboratório de software aplicado e comecei a auxiliar as mestrandas na, na parte de síntese de dados, trabalhar com análise de imagem de satélite, tudo com Python. Aí começamos a trabalhar com rede neural convolucional para análise de imagem de satélite, tanto que o meu TCC foi análise em cima de imagens de satélites, treinando uma rede neural para detectar as cicatrizes de deslizamento. Então, eu treinei uma rede neural no Nepal, Nova Zelândia e na Itália, e com essa rede neural treinada eu tentei identificar possíveis locais de deslizamento no sul do Brasil, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí esse foi o meu TCC. E nessa época eu já trabalhava com isso fortemente e não sabia que era ciência de dados. Então, em 2020, quando eu me formei, eu fui atuar como engenheiro ambiental num aterro sanitário e eu não gostei da experiência. Não sei se tu já teve a experiência de visitar um aterro sanitário, mas é meio complicado, o odor, as coisas como são aterro sanitário, é bem complicado, sabe? Aí não Sim, sim. gostei, queria mudar, aí eu vi que essa parte de dados estava em alta, eu também queria talvez ser back-end, porque eu já sabia mexer com Python, mas aí conhecia que através do Magron, né, a ideia principal do que é a ciência de dados, e comecei nas aulas iniciais lá no início da comunidade DS, comecei a ter aula com ele, segui o fluxo, consegui pegar bem as coisas, e eu acho que eu fui, se não me engano, eu fui o 50º, né, foi o número 50 aluno da comunidade a ser contratado. Boa. E no momento você está trabalhando aonde? No momento eu trabalho na Queixinho, uma startup de incentivos em São Paulo. Você é júnior, é pleno, sênior, Eu sou como pleno. pleno? E Uhum. como é a rotina de trabalho? A rotina de trabalho, ela envolve bastante contato com os outros times, Lucas. Atualmente eu sou o único membro, né, dessa parte mais analítica. Temos ali a galera que fornece relatórios, né, dashboards, mas essa questão mais analítica eu sou o único. Então, todo e qualquer problema que precise de uma análise profunda e não só uma visualização de dados, né, só demonstrar e entregar relatórios, passa por mim. Trabalhando numa startup, eu também pude aprender muito sobre engenharia de dados, né? Como é uma startup pequena, a parte de dados não estava bem desenvolvida, eu tive que trabalhar muito a parte de engenharia de dados, porque eu não tinha os dados
bons o suficiente, ou os dados, né, para realizar os projetos de ciência de dados. Então eu tive que tratar na origem, né, e pegar todos esses dados de diferentes fontes, né, que nós temos e sincronizar eles todos no mesmo local. Então eu criei ali todo o nosso Delta Lake, o nosso Data Warehouse, então eu tive toda essa experiência de criação para agora eu ter o dado todo disponível em uma única fonte para poder rodar os projetos. Então a minha rotina mais ou menos eu tenho um ou dois grandes projetos que eu toco, que eu tenho assim o meu trimestre, né? E volta e meia vai apitando algumas coisas no radar que eu preciso analisar, tanto na parte de engenharia de dados, ou alguma coisa de inconsistência de dados também, que eu assumo essa responsabilidade. Então, por exemplo, eu tenho algum projeto, por exemplo, uma clusterização, um teste AB ali relacionado ao site, que esses são os projetos grandes, né? Que eu vou tocando ao longo do trimestre. Aí entrego o relatório final e, claro, né, mesma coisa que nós aprendemos na comunidade DS, entregando aos finais dos ciclos, né, cada ciclo que a gente roda, eu entrego um relatório, dizendo o quanto está indo o nosso projeto, o quanto está indo esse estudo, né, de ciência de dados. Mas, claro, também cuidando das outras responsabilidades que me é atribuída, né. Sim. E, assim, pensando rápido, qual é o maior desafio que você enfrentou, assim, no trabalho, assim? O maior desafio é fazer, como eu posso dizer, por mais que eu tenha uma mentalidade data-driven, né, nós temos essa mentalidade data-driven, nós somos totalmente ancorados nos dados, mas é passar essa visão para os outros departamentos. Então, por exemplo, eu estou olhando o nosso banco de dados de produção, eu estou vendo N comportamentos, eu, eu faço um estudo em cima disso, eu gero um relatório e tento mostrar para o pessoal dos departamentos falando, ó, eu vejo esse comportamento, esse, e os dados estão dizendo que isso aqui poderia ser melhorado por X métodos. Só que o pessoal não tem essa mentalidade data-driven, tem aquela mentalidade mais conservadora e, tipo, eu sei o que eu tô fazendo, X anos de experiência, então por que tu tá vindo me dizer que eu tô fazendo errado? Sabe? Essa é a principal embate. Então, tem que conseguir trabalhar bastante com esse lado com o pessoal para tipo, ensiná-los a confiar mais nos dados e ter essa mentalidade de data-driven. Entendi. E, na sua visão, assim, qual é um perfil de um bom cientista de dados? No caso, se você, por exemplo, fosse do RH, talvez aí da sua empresa, ou fizesse parte do time que decide quem vai ser contratado, qual é o perfil que você procuraria? Um perfil bom seria um cientista de dados curioso e um cientista de dados que faz bastante pergunta. Porque eu já contratei diversas pessoas da comunidade. Se não me engano, eu contratei já 5 ou 6 pessoas da comunidade para trabalharmos tanto como cientista de dados júnior ou como analista de dados. E todas as pessoas, o diferencial delas é que elas não eram meras aplicantes de machine learning, não eram meras rodadores de código SQL ou implementador Python. O grande diferencial dessas pessoas é que elas tentavam descobrir qual que era o problema do negócio. Isso eu acho que é o grande diferencial, porque imagina só, eu vou estar rodando uma clusterização. Putz, cara, por que eu vou rodar uma clusterização só por rodar clusterização? Eu preciso saber o que a clusterização vai resolver de problema, qual que é a dor. Sabendo disso, eu posso até mesmo saber que a clusterização não vai responder aquilo e eu posso trazer algo mais simples do que uma clusterização. Por exemplo, um estudo RFM, que é mais fácil de fazer e não exige tanto tempo quanto uma clusterização, entende? Então, acho que o grande principal disso é tu saber ser voltado à solução de problema, não ser um aplicante de machine learning. Tu vai entender o problema de negócio, tu vai fazer as perguntas certas, tu vai entender tudo com quem tem a dor do projeto, né? Aí depois tu começa a analisar os dados e tu vê se faz sentido partir para uma tratativa de machine learning, uma tratativa de deep learning, uma análise de série temporal, whatever. Mas a ideia é saiba entender o problema do negócio e fazer as perguntas. Ainda
nessa linha de mercado de trabalho assim, a gente sabe, né, que às vezes tem muita vaga assim de júnior que pede experiência mas como que você vai ter experiência se não, né, você precisa do trabalho para ter experiência, mas o trabalho te pede experiência. Então, como que você vê isso? O que que você vê como experiência assim para um cargo de júnior? Ah, com certeza, acho que isso é um problema desde lá de trás, quando eu me apliquei para minha primeira vaga. E, cara, é a mesma linha que o Meigron passa na comunidade DS, onde a tua própria experiência dentro da comunidade DS, ela é uma experiência, e os projetos do teu portfólio são uma experiência. Então, tu ter o teu projeto de portfólio bem documentado, deployado numa GitHub page, com todas as informações ali, com todos os teus insights, métodos, tudo organizadinho, com o que que tu aplicou, por que tu aplicou, sabe? Tudo explicado, aquilo é uma experiência. E foi o motivo que eu fui contratado. Então, lá atrás, quando eu entrei como trainee em Data Science, através de uma indicação também, um colega da comunidade DS me indicou para essa vaga. O gestor dessa vaga pegou o meu projeto, olhou, puxou alguns, né? Por exemplo, puxou 2 projetos, me chamou para uma entrevista e começou a me fazer perguntas, sabe, sobre o projeto. E como eu fiquei tanto tempo no projeto, me dediquei, eu sabia o que eu tinha feito, então eu consegui explicar todas as perguntas para ele e rebatia. E claro, coisas que eu não sei, eu sabia. Putz, eu não tive a oportunidade ainda de testar, mas é uma boa dica. Então sempre tendo a humildade de dizer quando eu não sei fazer alguma coisa, mas também respondendo o que tem no meu portfólio de projeto. Eu acho que isso é indispensável e é assim que nós conseguimos a primeira vaga, né? Porque essa questão de pedirem skills astronômicas, né? Habilidades astronômicas para um júnior é cada vez mais normal. Então, putz, não sei o que o pessoal está querendo, porque eles querem experiência para ter experiência, então não faz sentido. Sim, tua resposta já foi meio. Já respondeu um pouco a minha próxima pergunta também, mas é, só para complementar mais um pouco, você daria mais alguma dica assim para quem está começando a carreira para adquirir experiência? Eu acredito que é focar em projeto de portfólio, verificar quais são os principais projetos que tu precisa ter para um júnior, principalmente. Eu diria para um júnior, Lucas, tu sabendo classificação, regressão e análise de dados, claro, SQL também, eu acredito que já seria suficiente para tu conseguir ali uma vaga como trainee ou como júnior. Então, eu vejo muito pessoal na comunidade S querendo aprender série temporal, clusterização, classificação, regressão, tudo isso para depois aplicar para a vaga. Eu não vejo necessário. Eu, dentro da comunidade S, eu consegui migrar para a área de dados depois de 4 meses de estudo. Então, eu tinha o básico, sabe? Então, a partir do momento que o complicado é que tu nunca vai se sentir confortável para se aplicar, né? Tu vai sempre estar inseguro. Mas eu diria, a partir do momento que tu tem 1 ou 2 projetos já publicados no teu GitHub, tu já se aplica, sabe? Vai aplicando. Aí, se tu é chamado para alguma entrevista, tu vai, faz a entrevista, começa a aprender como que é uma entrevista, né? Primeiro um fit cultural, depois tem um case técnico, depois tu vai tendo experiência em apresentar case técnico. E isso, quanto antes tu tivesse experiência, melhor. Aí tu vai andando no teu estudo, vai tendo mais projetos no teu portfólio, vai criando casco nessa parte de entrevistas, né? Até que tu seja contemplado aí com a tua primeira oportunidade. Aí quando é a primeira oportunidade, pô, sucesso. Aí depois disso é só seguir perseverando e aumentando a senioridade. Pô, é bom saber o básico bem feito, né? Aí depois o. Com certeza. E sobre o mercado profissional assim, de ciências de dados no Brasil, o que, que você acha? Ele está crescendo, está estagnado, já está. Muita gente acha que é bolha, igual foi de programação, né? O que, que você acha sobre isso? Cara, o segmento de dados no Brasil tá quente, cara. Tá quente, tem vaga sobrando. Tanto tô olhando pro lado analista, cientista, engenheiro, sabe? São bastante vagas.
Eu tenho muito contato com recrutador no LinkedIn me chamando para processo seletivo. Então, eu acredito que está muito quente. É só. O problema é que a nossa mentalidade aqui no Brasil, né, das empresas, eles dificilmente te dão a primeira oportunidade, né, justamente por essa questão que nós mencionamos anteriormente de experiência. Mas a partir do momento que tu tem experiências, por exemplo, eu vi uma grande virada de chave em contato de recrutador a partir do meu primeiro ano. Quando eu tive um ano de experiência na área, eu comecei a receber muito contato de recrutador, certo? Aí vem disso, cara. Eu acredito que está muito bom. Acho que vale a pena estudar para essa área. É uma área que está crescendo muito. E ainda há outro ponto, né? Que agora, com o boom do, das LLMs e a generativa, a área de NLP, né? O processamento de linguagem natural, tem crescido também bastante aqui dentro do Brasil. E, cara, é pouquíssimo profissional em NLP. Eu mesmo já trabalhei com NLP em alguns projetos e tenho essa ideia de talvez me especializar em NLP em algum momento, sabe? Porque é muita vaga, é muita oportunidade boa, tanto aqui quanto fora do Brasil. Então temos eu acho que seria essa a cereja do bolo, né? Se tu em algum momento conseguir experiência, conseguir trabalhar com NLP, é uma área muito boa, porque é muita vaga, é muita vaga. E quando, quando você é, ainda era júnior, né, no caso, qual foi a sua maior dificuldade em conseguir o seu primeiro emprego? Você diria que foi mesmo esse problema da experiência ou tem foi algum outro? Cara, foi experiência. Eu avancei em diversos processos seletivos, mas o problema era a experiência. Eu cheguei até a ter uma síndrome do impostor na época, porque eu avançava em vários processos ao mesmo tempo, e sempre no final eles chegavam a questão de, putz, como eu não tenho nenhuma experiência, eles optaram por chamar outro candidato que já tinha experiência na área. Mas, cara, é engolir o choro e continuar persistindo. Tipo, não vai ser se não for na primeira vaga, vai ser na segunda, se não for na segunda, terceira, se não for na terceira, putz, vai ser na 50ª, na 100ª, mas a ideia é não deixar a peteca cair, cara. Uma hora vai. Boa, boa. Cara, muito obrigado pela entrevista. Vou, vou finalizando aqui. Muito obrigado mesmo.